Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. TV acaba com a autoestima de qualquer pessoa que é correta. E depois que eu conheci o Desenrola, consegui negociar minhas dívidas. 90% de desconto é surreal. Você também consegue parcelar. Agora consigo entrar em qualquer estabelecimento de cabeça erguida. E você, tá esperando o quê? Com o Desenrola Brasil, o Edson e milhões de brasileiros já renegociaram suas dívidas com muitas facilidades. Acesse desenrola.gov.br e aproveite. E tudo que eu faço hoje é pensando no amanhã dos meus filhos. Brasil, união e reconstrução. Olá, hoje é quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. Está começando o Jornal PT Brasil, com muita informação e luta popular na sua manhã. Eu sou Amanda Guerra e eu falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação do PT. Nesta quarta-feira de cinzas, aí, o carnaval para muita gente ainda no país, você acompanha a reapresentação da entrevista com o secretário-geral do PT, Henrique Fontana. Na sequência, você confere a exibição do mini-doc em comemoração aos 44 anos do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. A gente volta ao vivo amanhã. A gente conversa agora com o secretário-geral do PT, Henrique Fontana. Bom dia, secretário. Bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os internautas que acompanham o nosso Jornal PT Brasil e todas as nossas redes. A gente está em comemoração aí aos 44 anos do partido, né, que no sábado completa aí mais um ano de vida. E o partido, tão jovem, lidera o ranking também da preferência partidária, de acordo com a pesquisa Atlas Intel, que foi divulgada nesta terça-feira. Por que um país ainda com 44 anos tem essa relevância para a população brasileira, secretário? Olha, Amanda, isso é um motivo de muito orgulho, né, para todos nós, mas acima de tudo de muita responsabilidade, né, porque ao longo destes 44 anos o PT significa uma espécie de síntese de muitas vontades, de muitas histórias de vida, de muita organização na base da sociedade, seja no meio sindical, seja nos movimentos sociais como um todo, seja na luta dos bairros, dos movimentos comunitários, seja na nossa relação, né, com diferentes lideranças religiosas, né, quer dizer, o PT espécie de síntese. Ainda vale citar aqui diversos quadros, né, intelectuais que ao longo da história se dedicaram a construir o PT, e junto com esta síntese PT, nós também construímos uma grande liderança, que é uma espécie de movimento duplo, né? O presidente Lula é uma liderança fundamental na construção do PT, e nós, PT, somos um partido fundamental na construção da liderança do presidente Lula. O PT, como eu sempre digo, quando faço uma análise como esta, para que a gente compartilhe esta vitória, todos nós juntos, né, que temos simpatia pelo PT, alguns são filiados, outros são eleitores, outros nos apoiam em eleições, mas são milhões de vontades que construíram este partido muito potente. Um partido que foi capaz, Amanda, ao longo desta curta história de vida, porque 44 anos ainda é uma história curta para um partido político, né? Nós fomos capazes de
vencer as eleições no Brasil 5 vezes, e em outras 4 vezes o PT ficou em segundo lugar das eleições. Ou seja, nestes últimos anos, nas últimas 9 eleições presidenciais no Brasil, o PT sempre liderou uma frente que ou venceu as eleições ou ficou em segundo lugar. E é muito importante compartilhar estas vitórias destes 44 anos, Amanda, com todos os aliados que temos. Pessoas que estão em outros partidos deste campo político, de um campo de centro-esquerda, no qual o PT tem este protagonismo tão importante, mas não fazemos as mudanças que fazemos e não conquistamos as vitórias que conquistamos sozinhos. Tem aqui um trabalho coletivo de construção desta frente, que a última grande síntese foi a vitória extraordinária do presidente Lula há 1 ano e pouco atrás. Exato, secretário. E essa mesma pesquisa que eu mencionei também relatou que o percentual de ótimo ou bom do governo Lula se manteve estável, com avaliação positiva de 42%, de regular de 16%, enquanto a avaliação negativa do governo caiu de 45% para 39%. Então é uma queda significativa, né, em pouco tempo aí de intervalo entre uma pesquisa e outra. Qual é a sua avaliação desse primeiro ano aí, do terceiro mandato do presidente Lula, no que diz respeito no dia a dia, né, da população, que a população consegue sentir de resultado, de diferença entre um governo e outro? Eu tenho uma avaliação extremamente positiva deste primeiro ano de governo, Amanda. E ela se torna ainda mais positiva na medida em que nós analisamos as condições sobre as quais nós conquistamos esta vitória, que foi histórica, extraordinária, e que abriu, né, uma janela de oportunidade para que nós, de novo, consolidemos um ambiente democrático no país, de novo, retomemos um ritmo de crescimento econômico para consolidar um projeto de desenvolvimento nacional que faz tanta falta ao nosso país, e que por dentro deste projeto de desenvolvimento nacional, de crescimento econômico, nós consigamos dar passos largos para combater a desigualdade social, que é o principal problema do nosso país, que se acumulou historicamente, é o acúmulo de desigualdade social. Então, a grande diretriz do governo Lula, do nosso governo, aliás, do nosso partido, é lutar, trabalhar dia e noite para combater a desigualdade, garantir direitos para aqueles que estão na base da pirâmide social, para aqueles que ainda não têm um emprego digno, para aqueles que muitas vezes ainda não têm uma moradia digna, para aqueles que ainda enfrentam dificuldades para ver todos os seus filhos estudando em escola de qualidade, tendo a oportunidade de seguir adiante num curso técnico, encontrando um bom emprego numa universidade e assim por diante. Então nós queremos continuar construindo um país das oportunidades, sempre na direção do combate à desigualdade. Quando a gente lê estas pesquisas, elas são muito importantes porque mostram que uma parcela crescente da população está voltando a sintonizar com este projeto de país que nós lideramos ao governar o Brasil. E por que eu considero o resultado extremamente positivo deste primeiro ano? Porque nós herdamos, Amanda, um país que estava, em primeiro lugar, destruído economicamente. Aquilo que foi feito de irresponsabilidades com o orçamento brasileiro, com gastança, perda de recursos na tentativa de comprar uma eleição de última hora, é algo que não teve precedente na história do país. Mas nós não tínhamos só a destruição econômica, só o desarranjo econômico. Eu lembro de muitas coisas que poderiam ser colocadas aqui, o descontrole de preços. As pessoas vão lembrar, por exemplo, o litro da gasolina chegou a custar R$8 no Brasil. Aquela tentativa que eles faziam, né, de dolarizar os preços dos combustíveis e que agora foi novamente modificada e temos uma política de preço qualificada, racional, dirigida, aliás, pelo nosso presidente da Petrobras, o Jean Paul, que vem fazendo um excelente trabalho. Mas havia também e há ainda, né, este impacto no país,
as consequências daquilo que foi a grande especialidade do governo Bolsonaro, que é a constituição de redes de ódio, de intolerância, o incentivo à divisão do país, o incentivo, né, a polêmicas e a pautas que dividiam o país no sentido não da divisão em torno de ideias, que isso sempre é positivo numa democracia, mas procuravam dividir o país em redes de ódio, de intolerância, onde aquele que pensa diferente tem que ser eliminado, é o inimigo. E esse tipo de polêmica absolutamente inadequada para o país, ela também gerou uma cultura de violência e de paralisia no nosso país, uma cultura de divisão. Por isso que nós falamos, e a marca do nosso governo, ela traz este compromisso, que é união e reconstrução. Quando nós falamos união, Amanda, nós não falamos de todo mundo pensar igual. Nós não falamos de todo mundo estar no mesmo partido, de todo mundo ter a mesma visão sobre os problemas que a sociedade enfrenta. Nós falamos de união de todos os brasileiros que pensam diferentes, mas sabem se unir em torno de um projeto de desenvolvimento nacional que vai beneficiar a todos. O presidente Lula tem sido o grande condutor deste movimento. Óbvio que o nosso governo tem temas a melhorar, tem desafios a superar, tem rumos a corrigir, sempre tem. Agora, o fato é que neste primeiro ano, todos os programas que haviam sido desestruturados durante o governo que nos antecedeu foram retomados, programas fundamentais para as pessoas. Eu cito 2 ou 3 que ilustram isto, né? A volta do Mais Médicos, por exemplo. Cidades que haviam perdido 3, 4, 5, 10, 20 médicos, que já recuperaram estes médicos e, portanto, requalificam o atendimento. A volta do Minha Casa Minha Vida, que já neste momento está começando a erguer obras que vão entregar milhões de moradias no país. E programas novos, que é importante citar este que recentemente foi lançado, que é o chamado Pé de Meia, né? Onde o país investe no jovem que está no ensino médio para que ele permaneça naquele ensino médio. E aqui estamos falando especialmente dos jovens, filhos das famílias mais pobres, que enfrentam os dilemas, né, e os impactos da exclusão mais intensa. Então, este jovem vai receber R$200 por mês, mais uma bolsa de R$1.000 ao final de cada ano, se ele passar para o próximo ano, como um incentivo para contribuir a que ele não saia da escola. E aí nós sabemos o que significa, Amanda, na construção de um projeto de nação, nós termos um patamar superior de acúmulo educacional para as novas gerações que estão chegando. Então está de parabéns o ministro Camilo, toda a nossa equipe do Ministério da Educação, por mais este grande projeto que vai marcar a história do Brasil, como foi o Bolsa Família, como nós lançamos. Eu penso que o Pé de Meia vem para ter uma marca forte, como esta de outros grandes programas que já fizemos. Então, temos desafios pela frente, mas as coisas, felizmente, estão andando bem. Vou falar também em desafio, secretário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho das eleições municipais de 2024, que, como diz também tão bem a presidenta Gleisi, né, são uma antessala para as eleições de 2026. Eu queria falar um pouquinho das expectativas e maiores desafios do país, do partido, na ampliação dessas cadeiras, né, nas câmaras municipais, nas prefeituras. Então, nós estamos com o partido bastante mobilizado e sentimos os nossos quadros, né, os nossos simpatizantes, aqueles que se preparam, seja para serem candidatos, seja para apoiarem candidatos, sentimos esta base muito animada, né? O PT hoje tem 2.600 vereadores aproximadamente no país. Nós trabalhamos, Amanda, com o objetivo, e vamos trabalhar fortemente para isso. Todos os nossos dirigentes estão mobilizados, andando pelo país, fazendo reuniões, né, em cada um dos estados, em regiões dentro dos estados que são importantes, trabalhando com formação, o curso de formação que está sendo feito para os nossos pré-candidatos a vereador é outra iniciativa importante. Mas eu te dizia assim que a minha expectativa, isto não há evidente uma bola de cristal para isto, mas eu calculo
e sinto que é absolutamente possível chegar a este objetivo de que o PT, no mínimo, duplique o número de vereadores eleitos no Brasil, chegando então em torno de 5.200, 5.500 vereadores nesta próxima eleição. E é importante também que os nossos partidos aliados, aqueles que compõem a nossa federação, o PCdoB, o PV, os demais partidos aliados deste campo, que é o campo de centro-esquerda no país, que é o campo de sustentação fundamental do nosso governo Lula, o PSOL, a Rede, o PDT, o PSB, que esses partidos também tenham crescimento. Porque um crescimento no número de vereadores eleitos significa um fortalecimento, uma musculatura maior para elegermos bancadas mais fortes para a Câmara Federal, para que no nosso próximo período de governo nós tenhamos uma situação mais estável de sustentação dentro do parlamento. E estamos trabalhando muito as candidaturas à prefeitura, né? Hoje mesmo vamos ter uma nova reunião do grupo de trabalho eleitoral, que é coordenado pelo senador Humberto Costa, onde vamos repassar todas as capitais do Brasil, a situação em que se encontram as negociações, definição de candidaturas, e o PT, que neste momento, na última eleição, enfrentou um revés e não elegeu nenhum prefeito de capital, nós pretendemos eleger diversos prefeitos de capitais e de grandes cidades. Nas prefeituras também, o objetivo de pelo menos duplicar o número de prefeituras eleitas, ele é absolutamente possível e é nele que vamos trabalhar. E estamos construindo alianças também, né, fortes com aliados preferenciais, como é o caso da construção que está se dando, né, em São Paulo, onde o Boulos do PSOL é o nosso candidato a prefeito, e há poucos dias atrás refiliamos, né, a companheira Marta Suplicy ao PT para que seja a vice-prefeita na chapa do Guilherme Boulos em São Paulo, que é uma eleição onde estamos muito bem posicionados. E temos casos que estão em negociações, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro, que é outra capital muito importante, há uma inclinação que percebemos por maioria dentro do partido de trabalharmos o diálogo para apoiar o atual prefeito Eduardo Paes, se houver uma negociação adequada onde o nosso partido indique o vice-prefeito ou a vice-prefeita nesta chapa com Eduardo Paes. Então, eu dou um exemplo de uma cidade onde já estamos com uma política mais amarrada e uma outra onde ainda estamos em construção. E a política, ela tem seus tempos, ela não tem um calendário fixo. Em algumas cidades, por exemplo, né, em Teresina, o Fábio Novo é o nosso candidato, já com uma aliança ampla, consolidada. O governador está muito animado com esta disputa. Eu tenho pesquisas que li recentemente com posicionamento muito grande, muito bom do nosso candidato Fábio Novo, e é uma das capitais onde nós temos uma expectativa grande de vitória. Só para dar alguns exemplos, lógico que eu não vou passar aqui por todas as capitais, senão seria muito cansativo para os nossos internautas, Amanda. Secretário, tem uma pergunta aqui do Alberto Quironi. Ele fala de uma proposta, né? Se os nossos candidatos vão ter como plataforma, né, os candidatos do PT, a diminuição do uso de agrotóxicos, né, uma produção de alimentos mais limpo. E eu aproveito para emendar também com uma outra dúvida. A gente tem questões centrais no partido, né, diminuição das desigualdades, né, todo esse trabalho que o PT sempre fez historicamente. E eu te pergunto também quais são as novas pautas, as pautas do futuro, essas questões mais desafiadoras que o país tem que lidar agora, daqui para frente, nas cidades. Então, Amanda, a pergunta do Alberto ela é muito, muito boa, né? Porque uma pauta que, na verdade, não é nova, para nós ela é uma pauta muito forte dentro do partido, sempre foi, mas que ela deve ganhar ainda mais força e mais musculatura, é a pauta exatamente da sustentabilidade, né? Daquilo que nós chamamos o grande desafio da humanidade hoje, né? E que nós, como partido, queremos estar muito dedicados a ele. Nós estamos assistindo um conjunto de consequências já de um desequilíbrio ambiental que ultrapassou de todos os limites que nós poderíamos
vamos dizer assim, pensar, né? A humanidade já está vendo de forma muito concreta o que significa o impacto do aquecimento global e por que é tão importante, né, todos os movimentos que possam ser feitos em cada uma das cidades, né, por cada um dos nossos candidatos que vão debater as cidades, no sentido da descarbonização, de um desenvolvimento verde, de um desenvolvimento sustentável. Então, os nossos vereadores, os nossos candidatos, os nossos prefeitos, seguramente vão priorizar e muito estas pautas, né? E nesta que o Alberto fala de uma alimentação saudável, né? Daquilo que nós podemos sintetizar na palavra, né? De uma agroecologia, né? De uma produção agropecuária, uma produção agrícola voltada, né, para esta visão ecológica. Aliás, eu conversava o outro dia longamente com o nosso ministro do Desenvolvimento Agrário, o ministro Paulo Teixeira, e no Ministério do Desenvolvimento Agrário estão sendo desenvolvidos diversos programas, né, que apontam para esses caminhos. E nós também queremos, Amanda, né, continuar um trabalho que o PT é um partido bastante forte, pioneiro. Aliás, somos o primeiro partido que definiu uma paridade, né, na composição das nossas direções. Toda a direção do PT ela é feita de forma parelha por homens e mulheres. E nós queremos que nesta eleição municipal cresça a representatividade real do povo brasileiro. Muitas candidaturas negras, candidaturas de mulheres que ganhem espaço na política, candidaturas LGBTQIA+, candidaturas indígenas. Nós temos esta preocupação de crescer com a oportunidade para que estas candidaturas apresentem, né, a sua cara, a sua visão de Brasil, para que, de fato, os parlamentos municipais tenham esta representação do Brasil real, né? Porque a política, historicamente, a política brasileira, ela foi moldada de uma maneira bastante elitista. E o PT, com outros partidos de esquerda e do campo popular, ele vem para alterar esta ordem dos fatos e consegue alterar em boa parte ao longo desses 44 anos, tanto que leva a primeira mulher da história a presidir o país, a nossa grande presidenta Dilma, o primeiro operário a chegar à presidência da República, o companheiro Lula, e tantos outros exemplos, né, de lideranças Brasil afora. Então nós vamos continuar com esta caminhada durante este processo, durante este ano, que será um ano, Amanda, do meu ponto de vista, para consolidar esta potencialidade de mudanças do governo Lula. Eu acredito que o segundo ano do governo Lula vai nos dar resultados ainda mais positivos que o primeiro ano, e que isto também vai contribuir para vitórias das nossas candidaturas em cada um dos municípios. Aliás, quero pedir para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui agora, e que ainda nas suas cidades não conseguiram definir a tática eleitoral que vamos adotar, que aprofundem bastante, que sejam muito maduros nessa decisão, que dialoguem muito para que, em primeiríssimo lugar, as nossas escolhas garantam a unidade do partido, para que, em segundo lugar, as nossas escolhas levem em conta que nós compomos um campo político que precisa ser fortalecido. E, portanto, muitas vezes, nós também temos que abrir mão de candidaturas para compor e fortalecer este campo estratégico de alianças que nós construímos, né, como base para sustentar, e desta eleição municipal deve sair uma base ainda mais forte para garantir uma eleição mais segura no processo de reeleição do presidente Lula em 2026, Amanda. Perfeito, secretário. Muito obrigada pela entrevista aqui com a gente, pela participação nessa edição especial aí dos 44 anos do PT. Viva o partido, seja sempre muito bem-vindo a esse espaço. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. E eu, além de te cumprimentar toda a nossa equipe, né, de comunicação do PT, da nossa TV PT, eu quero encerrar esta entrevista cumprimentando de maneira muito especial, de maneira muito reconhecida, em nome da nossa direção nacional, como secretário-geral nacional do nosso partido,
a cada um e a cada uma das nossas militantes em cada cidade deste Brasil afora. Esta militância do PT que construiu este partido ao longo dos 44 anos merece todo o nosso aplauso, todo o nosso reconhecimento e, acima de tudo, toda a nossa dedicação enquanto dirigentes que temporariamente temos a responsabilidade de coordenar as ações do nosso partido, de honrar a confiança de cada um de vocês e de cada uma de vocês que construíram e constroem este partido, que é orgulho para todos nós ao longo de 44 anos. Um grande abraço e um ótimo dia para todos. Obrigada, secretário. Bom dia. Bom dia. Qual o Brasil dos seus sonhos? O Brasil do medo? Ou o Brasil da esperança? O Brasil covarde? Ou o Brasil valente? Um Brasil onde poucos têm vez? Ou um Brasil onde todos têm voz? Desde o começo, trabalhamos pelo direito de sonhar de cada brasileiro e cada brasileira. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil. Trabalhamos para nossa democracia amadurecer e se consolidar. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade! Trabalhamos para fazer o primeiro operário subir a rampa como presidente da República. E a primeira mulher presidenta também. Trabalhamos para erguer um Brasil novo, um Brasil grande, um Brasil com a cara do povo. Quando tentaram calar o Brasil e nos fazer sentir medo de novo, trabalhamos para reconquistar a democracia mais uma vez. Estendemos os braços para vencer o ódio e o atraso, e vimos a nossa estrela voltar a brilhar. Os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Sim, saímos vitoriosos, mas e os nossos sonhos? Esses ficaram ainda maiores. PT, 44 anos do Partido do Povo Brasileiro. Por qual Brasil você trabalha? O Brasil de quem explora? Ou o Brasil de quem produz? O Brasil da humilhação? Ou o Brasil da dignidade? O Brasil que fica esperando o bolo crescer? Ou o Brasil que tem pressa em repartir o pão? Todos nós sabemos que no mundo inteiro nunca os trabalhadores conseguiram ganhar nada sem que houvesse luta, sem que houvesse perseverança, sem que houvesse disposição de brigar até o fim. Garantir os direitos de cada trabalhador e cada trabalhadora. Essa sempre foi a nossa bandeira. Saímos em defesa de todos que trabalham, seja no campo ou na cidade. Quanto tempo que você não ganha um salário mínimo? Rapaz, eu guardei porque quando eu nasci. E depois de uma longa jornada, conseguimos promover um operário a presidente do país. E desde então, valorizamos o salário mínimo, distribuímos renda, criamos milhões de empregos com carteira assinada, sem deixar de lutar contra os retrocessos. Nós vamos lutar pelo direito dos trabalhadores nessa casa, senhores. Vocês não vão tirar direito do trabalhador na mão grande, não. E agora que estamos de volta, arregaçamos as mangas para enfrentar os novos desafios do mundo do trabalho. Esse segue sendo o nosso compromisso: trabalhar por quem constrói hoje o Brasil do amanhã. PT, 44 anos do Partido do Povo Brasileiro. Qual Brasil você quer? O Brasil da censura? Ou o Brasil da liberdade? Um Brasil de privilégios para poucos? Ou um Brasil construído para todos? Um partido com a cara dos brasileiros e brasileiras. Essa é a razão da gente existir.
O país dá um passo à frente quando se trata de olhar a sua própria imagem. São décadas de conquistas históricas. Levamos a única parlamentar negra para a Constituinte. Elegemos a primeira mulher presidenta da República. No governo, criamos políticas que mudaram a vida do povo. A lei de cotas, o Mais Médicos, a farmácia popular, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e tantas outras. Tiramos o Brasil do mapa da fome e vamos tirar de novo. Ontem e hoje, garantir o acesso a direitos. Esse segue sendo o nosso dever. Aperfeiçoar a democracia é reconhecer que democracia para poucos não é bem uma democracia. Um céu em que a estrela de cada um pode brilhar. Uma terra em que cabem todas as bandeiras. É esse o Brasil que queremos. PT, 44 anos do Partido do Povo Brasileiro. Qual é o melhor destino para o Brasil? Um Brasil dividido? Ou um Brasil conectado? Um Brasil do cada um por si? Ou um Brasil do juntos somos mais fortes? Nascemos da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas era preciso fazer mais. Queríamos chegar a cada rincão desse Brasil, ser tão grande quanto ele merecia. Por isso caímos na estrada. O presidente da República precisa colocar o pé na estrada e andar esse país, conviver com esse povo. Afinal de contas, como é que você vai governar um povo que você não conhece? Como é que você vai cuidar de problemas que você não conhece? No governo, nossa missão sempre foi incluir cada brasileiro e cada brasileira, onde quer que estivesse. Trabalhamos na maior obra de infraestrutura do Brasil. Tudo para levar nossa maior riqueza a quem mais precisa. É um sonho realizado ver o povo nordestino tomar água tratada. Estamos de volta para trabalhar redobrado por cada região, para acelerar o crescimento de cada estado e de cada cidade, de forma justa e sustentável. O que nós queremos do novo PAC? Reduzir as desigualdades sociais, reduzir as desigualdades regionais. Hoje nossa estrela brilha de novo e indica o caminho. Estamos no rumo de um Brasil gigante, do tamanho da nossa esperança. PT, 44 anos do Partido do Povo Brasileiro. De qual Brasil o planeta precisa? Do Brasil que ameaça? Ou do Brasil que preserva? Do Brasil que passa a boiada? Ou do Brasil que é potência ambiental? Quem ameaça a Amazônia são os grandes fazendeiros, é a política de especulação da terra, são os grandes desmatamentos que têm como objetivo substituir o homem pelo boi. Desde o começo, percebemos que a luta dos trabalhadores e a luta pelo meio ambiente eram a mesma. Por isso, sempre trabalhamos para defender aqueles que vivem da terra e cuidam das florestas. É preciso garantir a eles a titularidade definitiva dessas terras que são dele. Enfim, é preciso que a Constituição escreva com todas as letras esse direito. No governo, colocamos o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo, sabendo que não há contradição entre crescimento e preservação. Hoje, após um período sombrio, devolvemos o Brasil a seu lugar de protagonista no debate sobre as mudanças climáticas. Somos o maior partido de esquerda da América Latina e estamos conscientes de nosso papel na defesa da Amazônia e do equilíbrio climático. No Brasil, já provamos uma vez e vamos provar de novo que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. Um país referência em sustentabilidade e a caminho do desmatamento zero. Um país que assume sua missão na luta pela sobrevivência da humanidade. Esse é o Brasil de que precisamos. PT, 44 anos do Partido do Povo Brasileiro.